Pessoal, a intenção hoje é contar como o comunismo chegou no Brasil. Primeiramente, eu queria explicar para vocês o que significa este símbolo aqui tão utilizado pela esquerda. Isso aqui significa o martelo, que está relacionado ao trabalhador urbano, o trabalhador da construção civil. E esse aqui é o foice, significa o trabalhador rural. Através da junção do trabalhador urbano e do trabalhador rural, o movimento comunista tinha a intenção de fazer a revolução contra a burguesia, contra os patrões e lutar de uma forma anticapitalista. Então é importante a gente saber o que significa este símbolo. Mas vamos a como começou o trabalho deles no Brasil. Após o final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1922, foi fundado na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, capitaneado por Luiz Carlos Prestes, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele fazia parte da seção brasileira da Internacional Comunista. Era um partido ligado diretamente à União Soviética. Então a gente já começa a ver no ano de 1922 como a esquerda trabalhou no Brasil. Nós estamos no ano de 2023, há mais de 100 anos, e hoje a direita ainda não tem o partido no Brasil. Nós tentamos fazer o Aliança pelo Brasil e não tivemos sucesso, não conseguimos. Mas você vê, há mais de 100 anos, o Movimento Comunista Internacional já fundava aqui no Brasil o seu primeiro partido. E agora eu quero explicar para vocês os braços, os dois principais braços que a esquerda trabalha no Brasil. Vamos lá. O primeiro braço é o braço mais radical, é o braço que busca a revolução armada, é o braço da esquerda raiz, daqueles que querem, através da guerra, da força, lutar contra os seus oponentes. Eles não atuam através da cultura, mas sim através da força. Um exemplo dessa esquerda radical são os partidos PT, PSOL, os partidos que são ligados ao Movimento Sem Terra, por exemplo, que é um movimento que de fato utiliza força, invade terras, ocupa imóveis que são de propriedade privada. Então essa é a esquerda raiz, que ela é mais radical. O outro braço que eles têm são os social-democratas, a social-democracia, muito representada no Brasil pelo PSDB, pelo Fernando Henrique, que depois tem outros sucessores também, como o próprio Geraldo Alckmin, João Dória, esses caras, Aécio Neves, esses caras representam a social-democracia. Eles são de esquerda também, têm os mesmos objetivos de controle social, de controle da sociedade, porém eles atuam de uma forma menos radical, mais através da cultura, mais através da arte, mais através das instituições de ensino. Então eu coloquei aqui, buscava a revolução cultural. Então é importante a gente saber essa diferença. A intenção deles é a mesma, mas a forma de trabalho ela é bem diferente. Aqui PT, aqui PSDB. Dois exemplos para vocês entender esses braços da esquerda. Então, de 1922 até 1964, a esquerda foi criando células no Brasil ligadas à União Soviética, que foram criando movimentos revolucionários, revoltas populares, ataques, assaltos a banco. Então diversas organizações, movimentos que eles faziam essas ações para captar recursos, para fomentar e fortalecer os seus partidos. Em 1964, você estava tendo muitas revoltas populares, foi na época que a gente teve início ao regime militar. Nesse período, os militares, quando eles foram às ruas, eles conseguiram vencer essa esquerda radical. Sim, eles tinham muito mais armas, muito mais estrutura, e eles conseguiram frear esses movimentos radicais da esquerda. Porém, aí eu botei aqui, esquerda radical tenta implementar a ditadura do proletariado. Muito da esquerda, que hoje reclama do período militar, chama eles de ditadura militar, eles também queriam implementar uma ditadura, que é uma ditadura do proletariado, é uma outra forma de ditadura. Os militares conseguiram vencer a esquerda radical, mas não perceberam a ação cultural. Enquanto os militares iam muito bem para frear esses radicais, os militares não perceberam que o movimento de esquerda começou a penetrar através de muitas universidades, principalmente na USP em São Paulo, de onde sai o Fernando Henrique Cardoso. Essas universidades foram sendo ocupadas por comunistas, não 100%, mas
com certeza mais de 50% do que a gente tem hoje de professores e de reitores são de esquerda, são ligadas a esse perfil menos radical, mais moderado, mas que defende as mesmas bandeiras do movimento comunista radical. Então, você tem aí de 64, você vê a partir de 64 todo esse movimento de penetração e ocupação de espaços da esquerda. Eu coloquei aqui, o sistema de educação foi tomado pelos comunistas. Hoje isso é muito transparente, você vai na universidade pública que tem na sua cidade e apenas você entrando ali dentro você vai perceber, vai parecer que você está em Cuba ou na Venezuela, você vai ficar chocado com tudo isso que tem. A gente não pode esquecer que o sistema educacional hoje custa mais de 140 bilhões aos cofres públicos e entrega um serviço muito ruim, muitos analfabetos, muitas pessoas incapazes de exercer a profissão que para isso que elas foram levadas à universidade. Então, um outro exemplo para vocês entenderem aqui. Hoje, 70% dos jovens cristãos que ingressam nas universidades públicas abandonam a sua igreja. Por que isso acontece? Por que 7 a cada 10 jovens cristãos que entram numa universidade pública, quando terminam o seu curso, eles já não frequentam mais a igreja? Por quê? Porque lá dentro, a ideologia que é implementada é uma ideologia incompatível com a ideologia cristã. Eles vão defender o aborto como uma questão de saúde pública, vão defender a ideologia de gênero como um direito, eles vão defender a liberação das drogas como se fosse algo que iria fomentar a economia. Tudo de errado é implementado hoje nas universidades públicas. E aí, os jovens são manipulados ali dentro e acabam não conseguindo mais frequentar as suas igrejas. Isso aqui é um dado muito importante que a gente precisa ter. Quanto à questão da mídia, também essa esquerda social-democrata conseguiu penetrar muito bem. Eles foram infiltrando professores dentro da universidade e os professores, ao invés de ensinar a matéria de jornalismo, começou a doutrinar. Então hoje, qualquer empresa de jornalismo, que às vezes até o dono não é de esquerda, ele tem dificuldade de contratar jornalistas que não são. Por quê? Porque a produção desses jornalistas, a produção deles já vem com viés de esquerda. Eu coloquei aqui, as universidades de jornalismo foram um dos principais objetivos dos comunistas. Hoje podemos perceber essa ação assistindo jornais de maior audiência no Brasil. A gente vê o que acontece hoje, por exemplo, no Jornal Nacional. Você vê o Jornal Nacional, que tem uma qualidade excelente, imagem e som, mas eles estão sempre defendendo a esquerda, radicalizam contra os representantes da direita e suavizam qualquer crime que é feito pela esquerda. A gente viu como é que foi o tratamento do William Bonner com o Lula no ano passado na questão eleitoral. Como ele tratou o Lula como se o Lula fosse um grande inocente. Então, isso aqui foi uma estratégia para o mal, mas uma estratégia inteligentíssima da esquerda de dominar o controle da informação, de criar as narrativas, que o que a gente percebe hoje são narrativas diárias sendo criadas contra a direita em benefício da esquerda. Isso aqui foi mais uma estratégia da esquerda no Brasil. Eu vou mostrar para vocês algumas instituições que a esquerda conseguiu tomar o poder. Vamos lá, como é que eles foram penetrando? Os sindicatos, foi sem dúvida a principal delas e a primeira, e aí depois eles foram se filtrando em outras instituições, o que não quer dizer que seja 100% das instituições, mas eles conseguiram infiltrar pessoas na Defensoria Pública, que é o órgão de advocacia gratuito sustentado pelo Estado, muito importante, eles conseguiram. O Ministério Público, que é o dono da ação penal, é um órgão que tem que ser independente, mas infelizmente os comunistas conseguiram infiltrar pessoas de importância nessa instituição aqui, que tem um papel muito relevante na sociedade. Os conselhos tutelares, que são aqueles que defendem os direitos do Estatuto da Criança e Adolescente, defendem as crianças, os adolescentes. Também a esquerda conseguiu uma grande penetração nesses conselhos tutelares. O Poder Judiciário, isso aí está em voga hoje em dia, a gente sabe, todo mundo sabe o que aconteceu com o Poder Judiciário, muitos representantes do comunismo conseguiram penetrar ali, até com a ajuda do próprio Poder Executivo. E aqui eu coloquei, são associações do terceiro setor, como ONG, associações, fundações, também foram algumas criadas pelos comunistas e outras tomadas pelos comunistas, que ali eles conseguem fomentar as suas pautas. Essa semana,
uma ONG no Rio de Janeiro estava escondendo armamentos de traficantes, como fuzis, armas .50, armas de guerra, estavam dentro de uma ONG na zona norte do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho foi feito pela esquerda. Isso aqui é apenas para a gente demonstrar como foi o funcionamento, como eles chegaram ao poder. Você vê, o Fernando Henrique é um social-democrata, ele chegou à presidência da República em 95, ou seja, quando um membro desse da esquerda chega ao poder, sinal que muitas instituições já tinham sido tomadas. Então, em 95, o Fernando Henrique chegou ao poder, ficou 2 mandatos, ficou 8 anos, e depois, quando o Lula vem, o Lula já tinha perdido para o Fernando Henrique, depois ele vem candidato e vence. Em 2003 fica 2 mandatos, o Lula vem muito forte, com todo o apoio. A campanha do Lula era feita por todos os grandes artistas das novelas, da Rede Globo, por exemplo, que é a televisão de maior audiência, que na época tinha mais audiência ainda do que tem hoje. Todos os artistas da Globo faziam campanha para o Lula. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cultura já estava tomada. Músicos também faziam campanha para ele, ou seja, a cultura já estava tomada. Então a gente vê como é que eles chegam no poder, mas primeiro eles penetram através da cultura e de outras instituições. Uma coisa até que o professor Olavo de Carvalho falava, que quando o Bolsonaro chegou ao poder, quando ele ganha a eleição de 2018 e toma posse em 1º de janeiro de 2019, na verdade era como se a direita tivesse conquistado apenas a cereja do bolo, porque todo o bolo, todo o resto das instituições estavam tomadas pela esquerda. Então muitas das ações que o presidente Bolsonaro tomava quando ele era presidente da República não aconteciam na prática. Por quê? Porque ele era sabotado por alguns membros comunistas que ocupavam espaço nessas diversas instituições que tem abaixo da presidência da República. Em 2003, o processo de ocupação de espaços pelos comunistas já estava avançado. Quando o Lula chega no poder, toda essa situação, todas essas organizações já estavam tomadas pela esquerda. Então ele teve muita facilidade em chegar no poder. E aí agora você vê, quando a gente vê as eleições de 2022, você vê o retorno do Lula ao poder, mesmo sem a popularidade que ele tinha em 2003, mas o retorno e a facilidade que ele tem de comandar as instituições e colocar as instituições para fazer campanha para ele, como é o caso da mídia, dos jornais. Como fazer uma campanha, por quê? Porque os membros do movimento comunista, que é o único movimento político com mais de 100 anos, os membros acabam fazendo campanha até gratuitamente, apenas pela ideologia. O movimento comunista, ele pode ser um fracasso a nível econômico, porém, a nível político, ele é um sucesso, que é onde ele chega, ele consegue grande êxito para ocupar espaço. E, infelizmente, o que o movimento comunista faz é destruir a família, é tentar destruir os valores judaico-cristãos, é aumentar a criminalidade, é prejudicar a economia, mas o avanço deles é muito técnico e muito pensado. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Um grande abraço, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera!